Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e na aula de ondulatória de hoje nós vamos começar a falar sobre acústica e vamos começar a ver o que são as ondas sonoras. Nós já fizemos um estudo prévio sobre esse tipo de onda lá na nossa primeira aula de ondulatória, vou deixar o card aqui em cima se você não viu ainda. E vamos começar recordando que a onda sonora é uma onda mecânica, ou seja, ela precisa de um meio material para se propagar. Ela é uma onda longitudinal, em que as vibrações acontecem nas mesmas direções em que a onda se propaga, e ela, claro, é uma onda tridimensional, já que ela se propaga em 3 dimensões. Existem várias maneiras de a gente produzir essas ondas sonoras, como, por exemplo, os instrumentos de corda, instrumentos de sopro. A nossa própria voz é um exemplo disso, de como se fosse um tubo sonoro, cordas vocais, em que produzem essas ondas e elas acabam agitando as moléculas, por exemplo, do ar, e essa agitação ela vai se propagando através de compressões e rarefações do ar. Antes da gente seguir o nosso estudo sobre a formação dessas ondas e como que a gente fala e escuta, vamos ver se a gente consegue calcular do que depende a velocidade do som em um determinado meio. E isso vai ser muito importante porque a gente vai conseguir diferenciar, claro, essa velocidade e depois os fenômenos que acontecem com as ondas sonoras, como reflexão e a própria refração. A gente já estudou em algum momento, na equação de Taylor, que a velocidade de propagação de uma onda transversal vale raiz de tração sobre a densidade linear. Provavelmente a onda sonora vai ter alguma propriedade muito parecida com essa. Essa tração a gente chama de propriedade elástica, porque é uma propriedade que tem a ver com quanto que o elemento onde essa onda está se propagando muda quando submetido a uma determinada interação. O quanto que eu consigo puxar, comprimir e depois expandir as moléculas do ar, as moléculas da água, as moléculas, do ferro. E esse Mi linear é uma propriedade, provavelmente, do lugar, do ambiente, onde esse som está se propagando. A gente costuma chamar de propriedade inercial. Essa propriedade inercial, eu não estou demonstrando isso, tá, pessoal? Estou só comentando. Ela vai se traduzir na densidade do meio. Então, repara, a princípio, quanto maior a densidade do meio, menor a velocidade da onda. Aí você fala, mas professor, a velocidade do som é com certeza maior na água do que no ar. Só que, a densidade da água é com certeza maior que a densidade do ar, por se tratar de um meio sólido, um meio líquido, comparado a um meio gasoso. Essa propriedade elástica que está faltando aqui é que vai responder todas essas perguntas. Nós chamamos esse valor aqui em cima de B. E esse B ele é chamado de módulo de elasticidade volumétrica. Bom, o que ele representa? Ele representa o quanto que você consegue produzir de variação de pressão no determinado meio, ΔP, sobre a razão relativa entre a variação de volume naquele meio. Como assim? Quando você comprime o ar atmosférico, ele varia um certo volume em relação ao volume total dele. É essa a razão que a gente está medindo. Então repara, vou botar uma tabelinha aqui para você ver, a velocidade em alguns determinados meios. Repara que apesar da densidade da água ser 1000 vezes quase, maior que a densidade do ar, a compressão, esse B, essa elasticidade da água é muito maior do que a elasticidade do ar, o que faz com que, o meio, a água, ela consiga transmitir mais rapidamente o som. Eu acho que a gente pode analisar até de uma forma mais simples, que é o seguinte: quanto mais próximas as moléculas estiverem uma das outras, mais fácil vai ser para essa agitação se propagar através das colisões. Caso as moléculas estejam muito próximas, rapidinho se propaga. Se elas estiverem mais afastadas, demora mais para fazer essa propagação. Por isso que, no geral, a velocidade do som em meios sólidos é maior do que a velocidade do som em meios líquidos, que é maior que a velocidade do som em meios
gasosos, e isso você pode confirmar através da tabela. Para te dar uma ideia de como que essa propagação acontece, você já deve ter percebido que quando você entra no seu quarto e abre a porta, as cortinas elas vão para o lado de fora. Isso acontece porque você está empurrando de fato o ar que está ali dentro do seu quarto e, portanto, acaba empurrando as cortinas para o lado de fora. Quando você fecha a porta do quarto, as cortinas elas balançam para o lado de dentro. Isso acontece porque você está rarefazendo o ar ali no interior ou puxando mesmo, o ar, por isso que as cortinas se movem naquela determinada direção. A propagação do som no ar acontece com a mesma ideia dessas compressões e rarefações do ar. Bom, agora nós vamos entender um pouquinho como é que se dá a produção da voz. O que acontece é a composição da laringe até a boca, ela pode ser tratada como se fosse um tubo sonoro. Pô, professor, o que é um tubo sonoro? É um instrumento musical de sopro, como, sei lá, uma flauta, um sax, um trompete. E quando você faz a vibração desse tubo sonoro, que a gente chama de cordas vocais, você produz uma oscilação no ar que está próximo ali e perturba o meio. Essa perturbação do meio, como a gente já viu abrindo e fechando a porta, e mexendo na cortina, é o que faz a energia se propagar. Então é assim que você, fala. Bom, mas depois que você fala, o som, é interessante a gente também ouvir como que acontece esse fenômeno. Então, ouvir um som é um processo que vai depender, claro, do seu canal auditivo, e o principal responsável ali por fazer esse fato de você ouvir é o chamado tímpano. Quando o som chega no tímpano, ele é capaz de vibrar, e durante essa vibração acontece o fenômeno de ressonância. Ou seja, o tímpano, que é um material, ele ressoa, vibra com a onda sonora que está chegando até ele. E ele ressoar de diferentes maneiras faz com que você consiga perceber diferentes características do som. Claro que você tem aí um canal muito mais extenso e que amplia essas ondas, que faz uma captação, que faz a transmissão para o cérebro e tudo mais, mas a gente vai focar aqui realmente só na parte do funcionamento físico. Então, quando essas ondas elas chegam aos nossos ouvidos, o tímpano ele ressoa, fazendo com que a gente consiga ouvir a onda sonora. Um detalhe curioso é que quando você vai para um ambiente com o som muito elevado, uma intensidade muito grande, como um show, por exemplo, geralmente você termina esse evento com o ouvido, aquela sensação de zumbido. Normalmente o que está acontecendo ali é que o seu tímpano ele fica meio machucado por conta daquela alta intensidade de som numa festa, num show, em algum ambiente assim, geralmente mais fechado. E aí ele acaba continuando vibrando. Então você acaba machucando o ouvido e produzindo constantemente as vibrações. Por isso aquela sensação de você estar com um zumbido no ouvido. Então o nosso estudo da acústica vai se resumir exatamente a essas interações do nosso aparelho auditivo com as ondas sonoras que chegarem até ele. Nós vamos também verificar o funcionamento dos instrumentos musicais e de alguns outros fenômenos, como o eco, a reverberação, o efeito Doppler e as ondas de choque também. Por enquanto, a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.